Eu tô nesse incêndio todo, eu tenho pouco dinheiro, por onde eu começo? Você não vai começar pelo cargo mais alto? Quanto tempo depois você realmente conseguiu ver dinheiro dentro do negócio depois da criação da marca? Tem uma frase que viralizou muito minha e que eu gosto de falar muito, que chama sucesso é processo. E com certeza você não trabalhava somente 8 horas por dia, né? E o problema é porque, às vezes, na escola me chamavam de Mônica, né? E não de Cici. É possível o dentista aprender a empreender, né? Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Dontelite Cast. E hoje, de dentista para dentistas, literalmente nós vamos falar com uma dentista aqui. Um prazer enorme te receber aqui, Cici. Prazer é meu, que honra estar aqui. Espero contribuir. Com certeza nós vamos falar aqui sobre o que a gente menos vai falar é sobre dente aqui, né? Exato, exato. Ixi, eu já não sei mais falar muito de dente, não. Eu acho que a gente nunca esquece o que a gente aprendeu na faculdade, né? Mas o objetivo desse papo aqui hoje é a gente falar sobre empreendedorismo. Estou aqui na frente de Cici Navarro, para mim é uma honra, né, te conhecer pessoalmente. Obrigada. E obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo e levar essa mensagem para todos os dentistas que estão nos assistindo, né? Com certeza. O quanto a odontologia, ela é cheia de oportunidades e muitas vezes a gente fica bloqueado aquele mundinho lá. Exato. E não enxerga isso. E você é uma inspiração, eu tenho certeza absoluta que te ouvir vai ser muito bom. Eu serei um telespectador aqui para ouvir comigo. A tua história, tá, Cici? Conta comigo. A Cici que é fundadora, né, da Doutora Chery e de outras marcas também que vai contar aqui para nós. Sim. Começou do zero, né? Saiu lá do consultório, atuou como dentista e com um pouquinho de dinheiro, né, conseguiu construir uma marca gigante que impacta milhares de pessoas e que já me trouxe uns spoilers aqui, que tá com alguns projetos ousados, mas estruturados, que Sim. cada vez mais vão impactar pessoas. Cici, bem-vinda. Obrigada, é uma honra e tô aqui para contribuir com todo mundo. Pode extrair o melhor de mim aqui. Cici, vamos começar contando um pouquinho, então, a tua jornada. Conta para nós de onde tu veio, o que te fez fazer odonto, né? Porque tem um porquê fazer odontologia, né? Tem. Todo dentista faz odontologia por algum motivo. Não é? Conta para nós o porquê a Cici fez odontologia. Ponto. Bom, eu sou do interior de São Paulo, São João do Boa Vista, uma cidade pequena. É uma família de classe média do interior, uma família muito unida, né? É muito gostoso viver no interior, então eu tive uma infância muito gostosa. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma vontade muito grande de me diferenciar, de crescer. E quando eu era pequenininha, eu tinha os dentes grandes e tortos, né? Então, começa por aí, né? A odontologia, ela chegou na minha vida muito porque eu precisava resolver um problema, né? E o problema é porque, às vezes, na escola me chamavam de Mônica, né? E não de Cici. Eu queria ser a Cici. E aí, então, com 9 anos, eu falei, mãe, eu quero colocar aparelho. Quando eu via aquelas pessoas com freio de burro, sabe? Sim. Eu olhava coisa mais aquilo linda, né? e falava assim, gente, eu quero usar isso, né? Porque você não tinha como não ver a pessoa, ela tava se destacando no meio da multidão. E aí, então, convenci minha mãe, eu sou muito assim, enquanto eu não consigo, eu não paro. Só que na época de criança eu era aquela pentelha que não para até conseguir, né? Eu falei, mãe, eu preciso pro dentista, ela me levou. E quando eu cheguei, né, nesse consultório, essa mulher tava tão, assim, iluminada pra me atender. Ela tava fazendo o trabalho dela tão feliz, ela tava tão ali inteira naquele momento, que ela começou, assim, a mudar a minha vida, que num sentido que só hoje eu entendo, né? Eu queria ser igual ela. Porque quando eu cheguei com os dentes grandes e tortos, ela falou pra mim que eu era linda. Quando eu cheguei com os dentes grandes e tortos, querendo colocar aquele freio de burro, ela colocou exatamente o freio de burro em mim, então eu já fiquei muito feliz, né? E quando ela começou a me tratar muito bem, fazer o trabalho dela muito bem feito, sempre muito arrumada, muito bonita, eu falava, nossa, é isso que eu quero ser da minha vida, eu quero ajudar as pessoas assim como ela me ajudou. Então lá aos 9 anos, eu tomei essa decisão, eu quero ser dentista, porque eu quero ser como ela é. Aos 9 anos? Aos 9 anos. E ficou muito claro pra ti? Muito claro. Eu sentia, eu brincava de consultório, às vezes, né, com as bonecas, com a Barbie dentista, etc., sempre nesse sentido. E eu sentia o cheiro do consultório. Aquilo me acompanhava na vida, assim. A odontologia, ela sempre foi, assim, uma paixão. Você nasceu para a odontologia? Nasci. Não, acho que ela nasceu e eu me inspirei nela para ser igual ela é, sabe? E aí, anos depois, veio o vestibular. Obviamente, a gente passa por instabilidades, assim, na adolescência. Então, eu falava, será que eu faço moda? Porque eu também gostava muito de moda. Vestia todas as minhas bonecas, amava me vestir, fazer roupa pra mim mesma. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar roupa de grife na época, né? Mas eu queria me vestir tal como. Então, eu ia, me inspirava nas revistas, fazia minha roupa. E daquele jeito, eu ia na adolescência, né?
E aí, quando chegou a fase do vestibular, eu falei, não é moda, é odonto, sempre quis fazer, eu vou nesse foco. No segundo ano, a gente já faz aqueles treininhos, né, de vestibular, já fiz pra odontologia. E assim foi. Passei no vestibular. E aí, disse tchau pra mamãe, né? Eu só achei que eu tava indo pra minha grande liberdade. 17 anos, saindo de casa. Estava saindo de São João pra ir pra Campinas, 1 hora de casa. Mas não era mais a mesma casa, né? Não era mais a mesma casa. Cheguei lá. E aí a palavra diferenciação sempre existiu, assim. Então, desde que eu era pequenininha, eu freio de burro e tudo mais, queria os dentes lindos, queria me diferenciar. Isso na faculdade não foi diferente, porque era muito intrínseco meu, né? E só transbordava mesmo. Então, chegou na faculdade, eu queria fazer iniciação científica, porque era diferente, porque ia me destacar de alguma forma. E assim foi indo. E aí me formei. E quando eu me formei, a palavra diferenciação continuou muito grande na minha cabeça. E aí, eu me deparei com o mercado de trabalho. Muita gente, né? Pouco emprego, como todo mundo, né, no Brasil. E aí, eu queria, eu preciso começar a ganhar mais, me diferenciar. As pessoas precisam entender que eu quero mais, né? E aí, fui fazer 2 pós ao mesmo tempo. Fazia odontopediatria, fazia ortodontia preventiva. Tudo ligado ali para as crianças e trabalhava muito. Se deixasse, eu trabalhava de domingo a domingo em 10 clínicas diferentes, cada uma num ponto ali da região de Campinas. Não parava um segundo. Você começou trabalhando em clínicas mesmo? Várias clínicas. Nunca tive uma clínica própria. Até porque vocês vão vir entender na história, 2 anos depois eu já estava fora da profissão, né? E aí, no meio da pós, nessa vontade muito grande de ser diferente, eu falo do ser e o parecer ser, então eu tava buscando ser muito diferente. Então isso, tecnicamente, os dentistas que nos escutam, a gente busca muito isso. Então a gente faz vários cursos dentro da própria área, né? Pra pegar mais mão, pra se diferenciar, e tem que fazer. Porque a gente tem que ser muito qualificado naquilo que a gente faz. Mas, em paralelo, mesmo eu buscando ser tudo isso, eu não parecia ser tudo isso. E aí eu comecei a buscar, então, como eu poderia parecer ser aquilo que, de fato, eu queria ser, né? E aí, essa diferenciação começou a bater. Putz, eu gosto muito de moda, eu sou tão vaidosa, olha como eu tô me vestindo, não é isso que traduz, né, aquilo que eu quero passar, isso não me diferencia no consultório. Porque quando a gente pegava a odontologia, a medicina, todas as áreas da saúde, todo mundo se vestia absolutamente igual. E aquilo não dava um poder de identidade, não dava um poder de personalização e de expressão, né? E foi nesse momento que, não dessa forma tão clara que eu tô te contando agora, mas eu fui iluminada. Eu falei, vou buscar um jaleco fashion pra eu vestir. Eu tava no meio da aula de odontopediatria, da pós, a professora não se conectou comigo, glória a Deus, eu agradeço a professora todos os dias. E aí eu fui pra internet buscar jalecos fashion. Por que tu fala que ela não se conectou? Porque tu tentou explicar o que você queria? Não, ela não se conectou porque a aula não tava chata. Tava chata entendi. Mesmo. Tava chata a aula, você saiu e... Exato, pra mim tava chato porque ela tava falando de ortodontia e eu fazia outra pós de orto do outro lado. Então era um pouco mais do mesmo que eu já fazia do outro lado. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a procurar coisas que eu quero me diferenciar no consultório. E aí procura Furby para as crianças, enfim, entre várias coisas, eu procurei jaleco fashion. Eu queria muito levar a moda, né, pra área onde eu atuava, era onde eu mais passava tempo da vida. E aí, quando eu procurei, o Google me respondeu, não tem. Eu buscava, falava, cara, não tem uma coisa com uma rendinha a gente fica feliz, é um jaleco com tecido ruim, mas numa cor diferente a gente já fica animado. Não pode ser só isso, né? E aí, no meio dessa aula, eu já tinha mandado várias ideias muito malucas pro meu cunhado, que ele é administrador por formação, né? E ele sempre me dava conselhos. Então, às vezes, eu inventava na minha cabeça uma tecnologia de uma coisa que era muito mais difícil de começar. E essa ideia eu mandei pra ele, ele falou assim, se essa, você consegue começar rápido. O que você imagina disso? Aí ele foi me tirando, extraindo de mim, né? Como vai ser o nome? Como vai ser a logo? E aí, nessa mesma aula, eu já tinha nome, que seria a Doutora Cherry, eu já tinha logo, que seria uma coroa. Eu saí dessa sala de aula, inclusive eu visitei ela esses dias. Modelo de negócio pronto. Liguei pra minha mãe. Eu acho que a gente se apoia muito em pessoas que a gente tem certeza que vai nos ajudar, sabe? E a minha mãe é essa pessoa, sempre foi, a vida inteira, né? Então eu liguei pra ela, falei, mãe, eu vou fazer uma marca, vai ser assim, vai se chamar assado. Só que eu preciso da tua ajuda pra achar uma costureira, eu preciso da tua ajuda pra comprar o tecido. Não tinha ninguém costureira na família, nada. Não tinha... Só costurava as bonecas tuas. Só as minhas bonecas. E aí, lá em São João, imagina, interior, então ela conhecia mais pessoas, todo mundo se conhece lá, é a forma mais fácil de começar. Ela falou assim, deixa comigo. E aí veio a primeira frase que eu quero levar pra minha filha, né? Assim como ela trouxe pra mim. Hoje é hoje, não é amanhã.
Ela falou, filha, hoje é hoje, não é amanhã. O que eu preciso fazer hoje pra te ajudar? Vamos começar pelo primeiro ponto. E isso me deu um poder de execução muito grande, porque talvez se eu tivesse deixado pro dia seguinte, eu voltasse pro consultório, e aí, Foi. um monte de problema, um monte de coisa, você simplesmente fala, não, eu tava louca, não vou ter tempo pra isso, né? E naquele dia a gente já tirou do papel. E aí, na mesma semana, a minha irmã, ela é RP de formação, então ela é Relações Públicas, já ligada na parte de marketing e tudo mais, uma área que na odontologia a gente não aprendia, não sei como que tá hoje em dia nas faculdades, mas pelo menos naquela época a gente não tinha noção. E aí ela chegou, Ceci, eu quero ser sua sócia. Vamos lá, né? Vamos começar esse negócio juntas, que eu tô com vontade de empreender também. E era a peça que faltava, eu precisava de uma sócia para colocar esse negócio, né, para rodar. E aí a gente começou em família, e aí eu e minha irmã de sócias, e minha mãe, a grande mãe que ajuda as filhas, né? Então, só ela para aceitar o trabalho que ela aceitou, que não ganhava R$1, que tinha que correr atrás de fazer tudo, tinha que trabalhar de madrugada, de dia, de noite, né? E ser todas as funções da empresa. Enquanto a gente ainda estava atuando nos nossos trabalhos, a gente fazia isso tudo acontecer entre um paciente e outro, na hora do almoço, à noite, nos fins de semana, e a coisa foi começando a acontecer. Quanto tempo demorou para eu ter o meu primeiro produto? 10 dias. Era um produto incrível? Não era. Em mãos, o primeiro produto. Exato. E já estava vendendo, porque eu estava ali no núcleo. No núcleo, né? meio. Então, eu trabalhava, sei lá, em 6, 7 clínicas diferentes. Então, eu levava para todas as clínicas, sacoleira mesmo, vendia. Ia pras pós, vendia, e a minha mãe vendia lá em São João. E na internet a gente já se posicionou desde o dia 1. Então, desde o primeiro produto, a gente já tinha um Instagram. E a gente já mostrava tudo, já formava essa comunidade tão grande naquela época onde tudo era mato, né? Então, isso era novembro de 2014. O Instagram estava começando a ganhar uma grande visibilidade. As primeiras blogueiras começando ali a atuar, né? Como isso numa parte profissional. Então, a gente pegou e alavancou esse mercado junto, né? A odontologia também não se posicionava ainda nas redes sociais e muito por ter esse poder de personalização que a gente trouxe, de expressão que a gente trouxe, cresceu o mercado como um todo. Começou a aparecer os primeiros dentistas que se posicionavam no Instagram, Digital. A crescer no digital, e a gente junto, e as marcas junto também, e a moda como um todo começando a entender o que era isso, o que é esse novo meio, eu vou sair do físico, vou para o online, a gente já começou no online, né? Então isso nos deu um potencial de crescimento muito grande, porque a gente não precisava ter um ponto físico para começar, a gente estava ali espalhando pelo Brasil inteiro a nossa mensagem, né? E esse pioneirismo nos trouxe, assim, um rápido crescimento. Quando a gente via, já estava mandando, assim, tudo era na sala da casa da minha mãe, mas ninguém sabia disso. Porque a gente já trabalhava muito bem, e não só em sentido de comunidade, mas a gente dava uma aparência muito profissional para aquilo que a gente fazia. A gente, desde o começo, mesmo com pouco, fazia tudo com muita excelência, né? E a gente começou com R$2.000, R$2.000 eu, R$2.000 minha irmã, e a gente ia investindo. Chegava um dinheirinho de uma venda, investia em mais. Chegava outra, mais. E a gente não pegava pra gente, a gente investia na empresa, investia em cursos, investia em melhorias. E assim a gente foi fazendo, né? E aí a gente foi, de repente, assim, na sala da casa da minha mãe mandando coisa pra Manaus, pra Belém, pra estados muito distantes da onde a gente tava. E aí minha mãe teve um dia que ligou chorando pra gente e falou assim, sim, eu não sei mais o que fazer, porque, assim, eu tô atendendo de madrugada, as pessoas não param de me chamar, eu tô fazendo xixi, ela falava, eu tô atendendo, é um negócio que não tem, mas será que eu vou dar conta? Ela falava. Eu falava, tá na hora da gente começar a profissionalizar mais. E aí vieram os primeiros funcionários, o primeiro escritório, e a gente foi crescendo. E como eu fiz com a odontologia, eu ia parando aos poucos. Porque, primeiro, era uma paixão para fazer outra paixão, né? E eu não podia simplesmente abandonar tudo, porque eu não tinha condições financeiras para isso, né? Lembrando lá, eu me formei, eu já tinha que arcar com os meus custos, né? Então, eu não podia simplesmente falar tchau para o odonto, estou indo para um sonho. Eu tinha que ver que o terreno era fértil. Então, na hora que eu ia, eu colocava um produto, né? Hoje eu sei que era um MVP, né? Eu fazia um teste de produto, mas naquela época era muito, né? Vai no flow, vamos ver o que acontece. E vendia. Colocava outro produto, esgotava. Colocava, nossa, tá todo mundo querendo, não tem estoque. Poxa, Ou se as ideias vinham certo, todas né? da tua cabeça? Toda a parte criativa de produto vinha de mim. E a Cacá, naquela época, fazia o marketing da empresa. Então, ela traduzia isso, trazendo para a comunidade. E a gente não fazia assim, aquele marketing distante. Vou pegar uma modelo, fazer aquela campanha excepcional e ninguém vai se enxergar ali. Era eu, né? Então, era a forma mais fácil, primeiro,
financeiramente, né? A gente não tinha muito dinheiro, a gente começou com R$2.000. E eu ia na parede do quarto, com tudo branco, na parede do quarto do interior da casa da minha mãe. E às vezes até a tomada saía atrás, porque não dava tempo de passar o Photoshop, né? Meu cunhado me fotografava, eu fazia a maquiagem, ali colocava o produto que a gente lançava, pum, vendia, acabava tudo. Então a gente foi entendendo que essa comunidade, ela se conectava com pessoas. Que o meu CPF, estando à frente do CNPJ, ele era muito importante, trazia essa humanização. Coisa que as marcas foram entender, às vezes aqui, 2, 3 anos atrás, ou quando não isso entenderam bombou. ainda, né? Ou não entendeu ainda. E a gente foi muito no feeling, isso foi dando muito certo. Além de eu aparecer muito, os meus colegas apareciam. Então eu falava, gente, me manda uma foto aí pra eu postar. Amiga, me manda uma foto aí. Então a gente foi trazendo a carinha do nosso próprio cliente pra dentro da marca. E ele foi se identificando muito. Então a gente foi crescendo assim. Eu fazia toda a parte de criação de produto, a minha irmã todo o marketing e a minha mãe todo o processo desde costura, buscar na costureira, mandar, ficar às vezes do lado da costureira, garantindo que estava dando tudo certo, né? Despacho, tal. E aí a gente foi trazendo mais funcionários. Putz, por onde eu começo? Muita gente me pergunta isso, né? Eu tô nesse incêndio todo, eu tenho pouco dinheiro, por onde eu começo? Você não vai começar pelo cargo mais alto, você tá fazendo todas as funções, infelizmente você vai ter que fazer isso no começo, né? Você vai começar para aquele braço que vai te ajudar ali a escoar as coisas, né? Eu acho que o grande problema é as pessoas acharem que elas vão começar já num nível assim que você vai primeiro, ter um nunca gerente de marketing, calma. Primeiro que nunca vai sair do operacional, né? Exatamente. Sempre a gente vai estar envolvido lá. Mas, Cici, eu vi uma característica aqui conversando contigo, que eu sei muito bem que é uma característica de qualquer empreendedor de sucesso, que é ver num problema a solução. Exato. Você, lá atrás, quando você pensou na odontologia, foi porque você tinha dentes grandes. Exato. Mas você não se vitimizou por aquilo. Você Não. falou, vou buscar uma solução para isso, vou fazer isso e se apaixonou pela odontologia. Exato. Né? Que te levou para dentro de uma faculdade, para dentro de uma pós-graduação. E o dia que teve uma ideia, e isso é muito legal. Porque eu falo, quantas coisas que a gente olha e que a gente vê, e ali está uma grande oportunidade. Só que a forma como a gente enxerga não se abre na nossa frente. Exato. Então, quando tu pega lá e tu pesquisa no Google para procurar, né, um jaleco diferente, né, um tecido diferente, você não encontra, você poderia falar, poxa, não tem. Exato. Não tem, não existe. Vou continuar aqui fazendo, vou escutar a professora, vou fazer aqui o meu negócio. Mas não, você falou, vou criar. E já ligou, e eu achei muito legal a frase que você usou, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Hoje é hoje, amanhã é agora, é já. Não dá para esperar. Não dá. Não dá pra esperar tudo ficar pronto, os astros se alinharem, eu ter as condições pra fazer. A gente não pode sair fazendo loucura, mas não dá pra esperar. A gente tem que fazer com o que tem na mão. Exato. E esse que é o ponto. Acho que aqui mora o grande... Não tem, com qualquer empresário, empreendedor de sucesso que a gente conversa, é a mesma coisa. Eu vi ali, eu fiz, eu fui, eu não sabia, e eu tenho certeza que você não tinha noção do que ia se tornar a tua empresa. Não Ou tinha tinha? noção. Não. Eu queria crescer, sabia do potencial de marca, mas o que era o crescer pra mim quando eu tava há 12 anos atrás? Era muito restrito ao que eu enxergava sobre crescimento, né? E quanto mais a gente vive em ambientes que mostram o que é um verdadeiro crescimento, quanto mais a gente cresce e enxerga de outros níveis, né? Aonde a gente tá, aonde a gente pode chegar, a gente vai tendo novas percepções do que é crescimento. Então, eu sabia que eu queria crescer, eu sabia que tinha potencial. Mas o que era crescer pra mim lá naquela época é totalmente diferente do que é crescer hoje, né? O que era crescer pra mim? Talvez ter uma loja, né? Será que eu vou ter um dia uma loja, né? Agora, hoje em dia, não. Será que eu vou ter uma loja em tal ponto do mundo? É que o teu ambiente né? também não permitia isso, né, Cici? Não. E como é que foi isso? Você teve um pouco de resistência? Você já falou que a tua mãe te apoiou, teu cunhado te apoiou. Você teve algum tipo de resistência lá no começo, nos ambientes que você estava? Graças a Deus, eu falo que é uma grande sorte nascer onde eu nasci, né? Nessa família que sempre me apoiou e me deu, eu falo que a minha mãe e meu pai também, sempre me deram a capacidade de autoconfiança, né? Eu não sei, eu quero copiar o que eles fizeram comigo, com meus filhos. Os filhos. Porque eu sempre tive sonhos e eu sempre acreditei que eu podia alcançar, eu nunca tive dúvida, né? Então, assim, na hora que eu tive a ideia, minha mãe falou, ok, o que eu faço pra te ajudar? Minha irmã, quero ser sua sócia. Meu cunhado,
Nossa, eu vou criar o logo aqui pra você, deixa eu te ajudar aqui a tirar isso do papel, né? Então, meu marido, na época era namorado, falou, eu quero ser seu sócio, deixa. E eu não deixei, porque na época eu era só namorada. Eu falei, não, pera lá, né? Uma coisa, outra coisa. E anos depois deu tudo certo, graças a Deus. Mas todo mundo me apoiou ali, então eu tive uma grande sorte. Tem gente que não tem essa sorte, não tá nesse ambiente tão propício assim, né? E aí a pessoa tem que ter mais vontade. O que ela tem que fazer pra sair desse ambiente e conseguir ter o culhão, vou lá fazer, a pessoa tem que ter mais vontade e mais coragem. E eu tive naquela época a grande sorte de ter eles me apoiando. E nesse percurso, principalmente inicial, quais foram os movimentos que você fez de busca por aprender mais além da odontologia? Tá. Porque muitas vezes a gente quer fazer, só que a gente não busca lá fora. Exato. Você fez algum movimento? Não, vou estudar sobre isso, vou buscar isso, enquanto ainda estava lá dentro do consultório. Tá. Depois, obviamente, que você foi, né? Mas enquanto estava ali, viu que estava começando um negócio aqui, o que você fez de movimento diferente? Tá. Eu sou muito curiosa. Eu acho que o nosso maior potencial é quando a pessoa é muito curiosa e se abastece muito de matéria-prima. O que é isso? Tem 4 Cs que eu acho que valem para uma pessoa tirar uma ideia do papel. E você vai ter que voltar nele todos os dias. O C da curiosidade. Então, eu vou lá, sou curiosa, eu me abasteço, eu vou em curso, eu faço, eu procuro, eu pergunto. Eu tô na rede social, eu tô sempre buscando entender melhor a cabeça de quem tá funcionando, né? De quem tá dando certo, de quem tá tendo sucesso. Então, o tempo inteiro, sua cabeça tá ali, ligada, puxando. Mas não adianta nada, tem gente que faz 1 bilhão de cursos, não tira uma ideia do papel, porque acha que não tá pronto, né? Então, o segundo C é o C da criatividade. Eu me abasteci de matéria-prima, essa é a matéria-prima para a criatividade. Então, eu vou para criatividade e crio. Eu vou lá e tiro uma ideia, né, da minha cabeça. Só que também, você precisa do terceiro C, que é o da coragem. Porque sem a coragem para você tirar a tua ideia do papel, ela fica no papel. Podia ser que naquele dia, beleza, eu me abasteci de conhecimento, eu já tinha, né, o conhecimento da área que eu precisava, era uma dor latente. O Google me respondeu que não existia, então eu tinha uma resposta pronta, uma oportunidade na minha mão. Mas eu precisava do terceiro C da coragem, de colocar aquilo em prática, né? A ideia surgiu, mas podia ser que naquele dia mesmo uma colega chegasse na hora que eu apresentasse a ideia e falasse assim, mas se não existe até hoje é porque ninguém vai comprar. E vai ter gente que vai te falar isso. Com certeza. Né? Só que se você não tem coragem, você não continua com essa ideia. Ah, beleza, eu fui corajoso, tirei a ideia do papel, comecei o meu negócio. Puta, a primeira coleção não vendeu. Deu errado, eu não achei a costureira certa, ficou tudo errado, virado do avesso. E acontece, vai acontecer, né? E se você não tem o coração dentro daquilo, você não volta de novo na curiosidade para aprender. Como eu faço de novo para aprender o caminho certo? Como eu sou criativa de novo para tirar essa ideia? Como eu sou corajosa de novo para fazer de novo? E aí cai na paixão de novo. Eu vou ter que voltar, porque eu vou crescer e são novas dificuldades. Então esse ciclo, ele é um ciclo sem fim, até hoje. Então pode ser que eu saia daqui e aconteceu alguma coisa na empresa que eu não sei resolver. E eu vou ter que ser curiosa de novo. De repente eu chamo você, eu falo, olha, eu tô numa nova fase da empresa que você já passou por isso, me conta um pouquinho mais sobre isso. Eu vou ser curiosa. Aí disso eu vou tirar uma ideia pra minha empresa, eu vou ser criativa e vou ser corajosa pra colocar. E assim a coisa vai acontecendo. Então eu acho que isso foi um grande potencial que a gente tinha em nós mesmos, que a gente aprendeu a fazer, sabe? Então, tanto eu, quanto minha irmã, quanto todo mundo que estava linkado à empresa, sempre foi nesse ciclo. E a gente, desde o início, não pegava assim, putz, vendi agora 30 mil reais, uau, que demais. Legal, pra gente no começo isso era muito demais. Só que a gente não pegava esse dinheiro pra gente, a gente investia em nós mesmos, investia na empresa, pra empresa começar a crescer mais. Então, investir em ampliar a visão sempre foi um grande foco. Então, quando eu deixei a odontologia, se você quiser depois eu conto essa história, para me tornar a empreendedora que eu sou hoje, o grande foco durante anos foi me preparar para isso, né? Então, eu fiz cursos na Disney, da Disney Institute, para crescer, né, dentro da parte de cultura da empresa, dentro de liderança, né? A gente não sabia liderar, como é que eu faço, né, gestão de pessoas. Então, eu fiz cursos de moda em Nova York, em Paris, para entender mais de como eu crio uma coleção. Eu não quero só vender um produto, eu quero que a pessoa sinta, desde o produto, a criação dele, como ele chega no meu marketing, tudo aquilo que eu quero que ela sinta desde o início, né? Então, como eu crio todo esse mood board, essa coleção, os processos, fui lá e aprendi a fazer. Depois, quando eu assumi o marketing, né, já faz uns 4 anos, que eu assumi o marketing da empresa como diretora criativa da empresa, então toda essa área fica na minha mão, num escritório aqui em São Paulo.
Eu falei, tá, eu preciso aprender mais, então. Eu aprendi na vida a fazer marketing, mas eu preciso me aprofundar nisso. E aí, fui fazer uma série de cursos dentro da área para me tornar melhor dentro daquilo que eu precisava. Porque se o líder daquela área não está à frente, um pouquinho à frente, pelo menos, do que a empresa está no momento, a empresa vai se esbarrar dentro da visão do que ele tem naquele momento. Só que o líder precisa estar a passos à frente. Porque daí, então, a empresa vai rumo a esses passos, rumo à visão que ele está enxergando naquele momento. A empresa é do tamanho do seu líder. Exatamente. Não tem jeito. Exato. Não adianta querer que a empresa seja maior que a gente, não vai ser, né? E no momento que a empresa começar a se tornar maior do que você é dentro daquela cadeira, tá na hora de ou você sair ou você melhorar muito. Porque senão você vai restringir ela ao ponto que você tá, né? Isso é muito, que acontece muito com várias empresas. O dono se acomoda, putz, estou faturando bem. É isso, minha empresa está redondinha, rodando, e ele para de buscar crescimento, para de buscar visão. E aí vem outro gigante com uma visão muito maior, passa por cima. Engole. Cici, enquanto você ainda estava na cadeira, por que eu faço essas perguntas? Porque muitos dentistas estão nos assistindo e estão pensando assim, bom, o que eu preciso fazer? Eu tô aqui, eu não posso largar. Você fez o mesmo movimento muito parecido que eu fiz. Eu não larguei a odontologia rápido. Sim. Eu fiz um processo de transição. Exato. O erro, muitas vezes, eu acho que sim, a coragem ela é importante, mas a prudência é mais importante do que a coragem. Exato. Né? Você é uma pessoa que não tinha condições para bancar a empresa, então você continuou com muito afinco, com muita vontade, com o brilho no olho que tu tem, trabalhando nas duas frentes, né? E com certeza você não trabalhava somente 8 horas por dia, né? Quantas horas por dia trabalhava assim? Eu nunca parei. Nunca trabalhei só 8 horas. Você já parou? Não, olha, juro, até em férias a gente não desliga nunca, né? O empreendedor, quando ele é muito apaixonado pelo seu negócio, sei lá, você tá em Barcelona, você tá olhando o que eu posso colocar dentro da minha marca. Vou fazer uma pergunta, Cici. Você já ficou 24 horas sem olhar pro celular? Nunca. A não ser quando ele deu pane. Eu fui obrigada. Deu um jeito de fazer... É sobre isso. Por que as pessoas têm sucesso? Agora, não é só trabalhar, tem que saber trabalhar de forma assertiva, né? Correta, né? Mas o ponto é, me traga algo que você fez enquanto você estava lá clinicando e já começando um negócio que você fala assim, foi um grande acerto que eu tive. Por mais que não era algo, foi algo intuitivo, mas foi um movimento que eu fiz. Naquele período, ainda antes de eu falar, não, agora acabou a odontologia, vou sair da parte... Não acabou a odontologia, né? Vou sair da parte clínica e vou focar no meu negócio, né? Além do mocho. Então, o que você fez ali que foi um diferencial gigante que você fala, isso fez uma grande diferença para mim? Tá. Alguns pontos que eu lembro que eu fazia muito entre um paciente e outro... primeiro, eu atendia. Então, eu começava a olhar. A gente já tinha um primeiro site muito, né? Fraquinho no começo, mas ele atendia a nossa demanda. E eu olhava, essa pessoa não pagou. O que aconteceu? Né? Ela gerou um boleto e ele não pagou. Ela entrou aqui, gerou um pedido, mas não foi. Essa pessoa chamou no WhatsApp e não foi... Então, eu ia mapeando essas pessoas e queria entender o que é que estava acontecendo, que ela não estava finalizando. Eu chamava no meu próprio celular e conversava com essa pessoa até eu entender. Seja numa negativa que ela pudesse dar, ou seja, converter isso em venda. Então, esse foco na venda, entender que a venda não é simplesmente você enfiar a goela abaixo, mas entender de pessoas, entender qual é o problema que você pode solucionar ou qual é o desejo que você pode gerar para ela ali, foi muito importante. Segundo ponto, tá no meio, conversar com pessoas que estão da área. Então, eu ia melhorando muito o meu produto. Eu não deixava ele ser aquele produto que foi o primeiro que eu criei. Cada vez que eu criava, era melhor. Então, isso foi um segundo ponto. Mas o terceiro ponto, que eu acho que foi muito, muito importante, foi ter essa visão de objetivo do próximo passo. Então, a gente sempre falava assim, qual é o grande goal, né? Esse ano a gente quer entrar dentro da Dental Kramer, por exemplo. Então, era o grande gol. Até a gente não conseguir, a gente não parava. Qual é o grande gol? Eu quero uma parceria com a Colgate. Vamos lá, vamos fazer uma collab com a Colgate. Conseguia. Então a gente ia com esses focos, né? E esse objetivo se tornava como se fosse um grande holofote para a empresa. Enquanto a gente não conseguia, a gente olhava para ele, até aí. Então esse grande gol do ano, do semestre, ele não era tanto um planejamento, era muito feeling de empreendedor. E eu, por estar na área, a gente já sabia muito bem aonde a gente queria estar, porque eu estava ali no meio, né? Então a gente ia com esses grandes objetivos e até conseguir, sabe? Então, acho que esse foi um grande acerto que a gente fazia e que nos fazia crescer a cada passo, assim. E qual foi o momento nessa transição toda que você falou assim,
agora é a hora de deixar a parte clínica e focar 100% no meu negócio, na doutora Cheri. Qual foi o estágio que tu teve? Uhum. Teve alguém que te falou contigo? Uhum. Qual foi o movimento, assim, que te fez tomar essa decisão? Acho que vale contar que durou 2 anos a odontologia na minha vida como parte profissional. Ela dura na minha vida e vai durar eternamente, porque eu comecei, sou apaixonada e eu vendo para os dentistas. Então, eu tô no meio, né? Mas o que aconteceu nesse caminho? Eu fui deixando dia após dia. Então, a empresa começava a precisar um pouco mais de mim, então eu deixava o sábado. Aí a empresa precisava de mais, tava vendo, tinha coisa que tava ficando pendente. A segunda. Aí depois eu deixei a terça. E aí eu já tava assim, ok, tô atendendo alguns dias, tô na empresa outros dias. E trabalhando muito, que nem louca. E aí esse grande gol do ano era o CIOSP, né? Então pra mim como dentista, o que seria o baita orgulho eu né? Poxa, abri uma loja da doutora Cheri no meio do CIOSP. E aí, então, a gente pegou o investimento que a gente tinha para aquele ano e comprou um stand de 12 metros quadrados. Era o máximo que a gente podia, era tudo que a gente tinha, né? E aí, não podia dar errado, a gente se preparou muito para aqui. No meio do caminho, a gente crescendo muito no Instagram, comunidade forte, todo mundo falando da gente, aquela coisa do pioneirismo, todo mundo queria, a gente não tinha estoque para atender todo mundo, aquela loucura. E a gente recebeu uma ligação do Paulo Batista, da Dental Cremer, na nossa casa, onde era o escritório. Não conhecia ele? Não conhecia, imagina. Não sabia nem quem era. Eu só sabia que a gente tava legal na internet e eles nos acharam por algum motivo, né? E aí ele ligou na nossa sede, que era na casa da minha mãe, literalmente na sala, na única mesa que tem na sala, né? E também era a casa dos meus pais. Então, de fim de semana, durante outros períodos, a gente atendia o telefone. Casa do Sérgio Navarro, que é o veterinário da cidade, né? E aí, então, ele falou, olha, mas é da doutora Cheri? E atendeu assim? Atendeu assim. E a minha mãe, também, né? E ele, não, eu sou o Paulo Batista, eu quero marcar uma reunião com as meninas, eu quero entender por que vocês não estão vendendo na Dental Cremer ainda. E esse era um grande gol do ano, né? A gente, como assim? Por que a gente não tá vendendo, né? Vamos lá, vamos descobrir. Você não chamou antes. E aí, então, a gente digitou no Google e foi entender quem era Paulo Batista e era o CEO da empresa, né? A gente, meu Deus, né? Vamos marcar uma reunião e tal. E reunião vai, reunião vem. Ele nos chamou para ir pro CIOSP com eles. A gente começou a vender uns meses antes na Dental, obviamente aquilo explodindo. E ele falou, não, vamos pro CIOSP juntos. Vamos no stand de 120 metros, ou seja, 10 vezes maior do que vocês têm. A gente vai fazer um desfile de jalecos para todo mundo enxergar o que vocês têm de potencial no meio do CIOSP. Vocês topam? A gente, lógico, né? Só coisa boa. Eu e minha irmã, imagina, a parte que não é tanto dos processos, do financeiro, né? A gente só pulando de felicidade, só escutando aquilo, a alma indo pro céu, né? De alegria. Meu cunhado suando frio. Não tava entendendo porque que ele tava tão tenso naquela reunião, né? E aí, então, ele, não, porque a gente vai te fazer um pedido de 200 mil reais pra esse CIOSP. Uau! Maior pedido que a gente já tinha tido, Nada né? preocupado com a produção, tudo certo. Nada preocupada, imagina, fluxo de caixa pra produzir isso. Meu cunhado aqui, ó. E era meses depois, né? Como que a gente vai arrumar produção pra isso? Como a gente vai arrumar dinheiro pra comprar todo esse material? Vai chegar a tempo, né? Tudo isso passando na cabeça dele, né? Na nossa só alegria. E aí depois a gente, não, vamos lá, vamos começar a fazer, vamos focar nisso e tal. Fomos pra esse CIOSP. Isso eu ainda trabalhava como dentista, já tinha deixado alguns dias. Tu foi pro CIOSP ainda como dentista? Ainda trabalhando como dentista. Nesse meio do caminho, meu marido me pediu em casamento nesse período, porque ele passou na residência em São Paulo, ele se formou e passou na residência, e eu falei que eu não saía de Campinas sem anel no dedo, né? Aí ele falou assim, então bora, então vamos firmar esse negócio, vamos casar. Eu falei, então vamos. Aí, então, eu tava de mudança pra São Paulo, noivado, aquela coisa, tudo acontecendo. Eu buscando emprego na área de odonto aqui, porque eu tinha que me bancar de alguma forma. Tinha conseguido algumas clínicas, CIOSP bombando. Conseguimos entregar a muito custo. Eu juro que o último cheque que a gente pagou, a gente falou assim, puta, agora não tem mais nada, agora precisa receber, esse negócio precisa vender, né? E aí, então, a gente foi lá, vendeu, sucesso. Segundo dia não tinha mais nada, aquele sucesso e tal. O Paulo chegou pra mim e falou assim, Ceci, vocês se destacaram em todas as frentes daqui. É um negócio absurdo que vocês têm. É um potencial que você precisa cuidar. Você tem um pote de ouro na mão. E eu tava no meio do CIOSP com isso tudo acontecendo, procurando emprego, já com algumas empresas aqui, clínicas aqui pra trabalhar. Eu falei, não, para tudo. É a hora, né? Aí eu liguei pra essas clínicas, tanto as que eu ia trabalhar, quanto as que eu trabalhava em Campinas. Falei, olha, gente, eu vou agora Imagina as clínicas vendo só na Cheri. Hoje olhando, falando assim, quase ela trabalhou com nós. Tava no site já deles, já tirei a foto e tudo. Alguns pacientes já marcados.
E aí eu falei, não vou nem começar porque eu sei que eu vou parar daqui um pouco. Eu sei como Então eu aqui em sou. São Paulo você nem chegou a atender? Nem cheguei a atender. Na hora que eu fiz a transição de Campinas pra cá, eu já vim inteiramente pra doutora Cherry. Minha irmã ainda morava aqui, então eu peguei um apartamento muito próximo dela. E a gente começou. Trabalhar, a empresa crescer, porque ela já tinha deixado meses antes o emprego dela também pra estar na Cherry. Mas como é que foi o desfile lá no CIOSP? Me conta um pouquinho sobre esse desfile. Foi uma loucura, a gente fez no meio da praça de alimentação, montou um palco. Parou tudo. Palco gigante, toda uma esteira ali e tal, uma passarela. E aí a gente convidou na época os primeiros influenciadores a desfilar com a gente. Então, se destacavam ali nomes como o Felipe Rossi, aquele pessoal, foi tudo pra gente. Que ano foi? 2016. 2016. Instagram já existia nessa época? Tava surgindo o Instagram. Já existia, Dentistas Fit, Felipe Rossi. Enfim, eles estavam começando a Começando, crescer. né? Começando. Eles eram muito pequenininhos ainda. A gente já era maior, porque como marca a gente cresceu muito em, 2 anos. Foi bizarro, assim. A gente já devia estar com uns quase 50 mil seguidores na época. Ou mais, não lembro muito bem. Mas assim, na hora que a gente avisou que ia fazer esse desfile, lotou, era 3 mil pessoas assistindo. Era um negócio assim, onde você via, era muvuca, assim, uma galera, todo mundo de pé, espremido, tentando assistir a coleção que ia passar. Foi muito legal. Caramba. E aí a gente convidou todo mundo pra ir pro stand depois, né? E aí, foi nesse momento que eu decidi transicionar de carreira, né? Que ele falou tudo isso, que aconteceu tudo isso. E ele falou particular pra ti? Particular. Ele veio falar, parabenizar, né, pela marca, por tudo que a gente já havia feito. E falou, isso que pra mim mudou minha vida. Eu acho muito interessante quando a gente tem esse potencial, né, de dar essa palavra que pode mudar a vida de muita gente. E ele mudou, né? Se ele não te fala, talvez tu ia demorar um tempo pra entender. Talvez eu começasse a crescer aqui em São Paulo. Não dá pra saber o que aconteceu, né? É. Então, naquele momento, precisava de mim. A empresa precisava que eu estivesse mais inteira. Minha irmã já estava 100% inteira. Eu fui a segunda e o meu cunhado, ele trabalhava como gerente de marketing em um grande banco em São Paulo. E a gente, quando a empresa começou a tomar mais pernas, ter mais colaboradores, a gente entendeu que o meu potencial era criativo, da Cacá era de pessoas, e a gente precisava de alguém para processos, para financeiro, que a gente não tinha esse potencial. E ele tinha. Então, a gente tinha talentos que se agregavam dentro da própria família e que a gente usou muito desses talentos. Então, a gente trouxe ele como CEO da empresa e ele tá até hoje. Então, eu fico como diretora criativa, Cacá como diretor de pessoas, RH, encantamento de colaboradores, e ele vem com toda a parte processual, de financeira, enfim, todo estratégico da empresa ali como CEO. Então, a gente se agregou muito nisso. Ô, Cici, hoje... Eu respondi tua pergunta, que daí, de repente, eu vou indo lá pra frente. Certo. Eu já vi que a Cici gosta de falar bastante. Eu gosto de falar bastante. Ainda bem que tô do lado entrevistador aqui hoje. Tô me contendo, porque tem tanta coisa legal que eu tô ouvindo aqui que... É literalmente uma aula de empreendedorismo, né? É o raiz, né, que a gente fala. Assim, no fim das contas, parece tudo muito parecido. O caminho é muito parecido, sabe? Eu fico te ouvindo, eu escuto tanta gente... É muito parecido, né? É resiliência, é a gente acordar cedo, é não ter hora para trabalhar, é a gente ser criativo, a gente ter coragem, a gente se cercar de pessoas boas. São os ingredientes, e assim, cara, a frase que tu usou, que a gente precisa fazer, é crucial. Porque no mercado como o teu, e aí agora já saindo da odontologia, indo só para doutora Cherry, que você lançou um produto, logo vieram outras marcas lançando coisas parecidas, e enfim, se você para ali, provavelmente você não existe mais. Não existe. Não existiria, tô certo ou não tô? Tá totalmente correto. Você tem que sempre estar inovando, melhorando. Então, por isso que o empreendedor, né, o dentista é empreendedor, depois que ele aprende E, aliás, é possível o dentista aprender a empreender, né? Total. É possível... Eu falo com muitos dentistas... Eu acho que o dentista tem até mais capacidade, porque a gente... Eu não sei, gente, é uma loucura a nossa capacidade de se reinventar. Eu sempre converso com colegas e eles falam... Nossa, porque você, já tá com vários braços, com várias coisas. Então, eu não sei, acho que a gente tem esse dom. A gente tem esse dom, só a gente precisa explorar, né? Precisa Mas a maioria fica lá dentro do consultório, fechadinho... Sim. Bloqueado pra... Não, eu tenho medo de trabalhar tenho medo de contratar uma secretária. Exato. Eu tenho medo de colocar um software. Imagina, eu tenho medo de colocar um software ali dentro.
Porque, eu não sei se eu consigo fazer. Não sei Tem uma frase que uma pessoa me falou uma vez, que é: quem divide multiplica, né? E quando a pessoa fica querendo ter tudo pra si, putz, eu não vou pôr uma secretária, porque eu vou ter que dar um pouquinho do que eu ganho pra ela. E aí, o medo é dividir. Mas ele não tá entendendo. Ele vai multiplicar, porque entrando uma pessoa boa, ela vai fazer uma parte que você tá fazendo, que tá te tomando tempo e tá te ocupando a ponto de você não conseguir multiplicar seu negócio. É assim quando a gente contrata colaborador, a gente tem medo, porque a gente tem medo de não dar conta de pagar, de o que a gente paga pra ela sair do nosso bolso, sair do nosso sustento, né? Essa é a cabeça quando tá muito engessado, quando você tá sem a visão de onde você pode chegar, né? Obviamente você tem que ser prudente, né? Tem que entender se realmente você consegue. Mas essa frase me marcou muito quando uma pessoa me falou, porque é exatamente isso, conhecimento. Quando a pessoa guarda muito pra si, não multiplica. E aí, o que acontece? Ela estagna, porque ela podia estar multiplicando e um monte de gente propagando essa mensagem dela. Mas não, ela guarda, porque ela quer só pra ela, porque é dela, porque é o ego muito grande. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Quando você solta, libera, deixa eu dividir para multiplicar, a coisa realmente multiplica, sabe? Eu acho que esse é um grande problema, não só do dentista, como vários outros profissionais. Muitos outros. Retém tudo pra si, tem medo, né, de deixar, de liberar, de delegar. E o medo é o que nos bloqueia. Você tu desde o começo, hoje se fala tanto em founder-led growth, né? O dono à frente do negócio, o líder liderando. Só que aí, voltando lá, mais de 10 anos atrás, eu já fazia isso com maestria, indo pra rede social, botando a cara, se expondo. Assim, sem medo, né? O que te deu esse insight lá atrás? Foi algo que você viu que era algo que alguém fazia que dava certo? Foi do teu intuitivo mesmo, não vou fazer? Porque hoje é muito fácil, né? Tu vê um monte de gente falando por aí, dando curso sobre isso. Mas, poxa, tu fazia isso há 12 anos atrás, né? O que existia lá atrás? As influenciadoras que começaram e abriam o seu negócio, que era o caminho inverso do que eu fiz, né? Eu era a cara da doutora Cherry, mas a Cici, ela não existia. Ela era a doutora, né? Então, eu virei a personificação do negócio. Primeiro momento, porque era a parte mais fácil. As pessoas se conectavam comigo, eu estava disposta a fazer, porque eu queria fazer meu sonho acontecer. Se eu tinha medo, eu morria de medo. Eu nunca fui a pessoa que ia à frente da sala e falava na frente de todo mundo. Eu já fui mais tímida, né? Mas eu tinha que aprender, não tinha plano B. Eu queria fazer aquele negócio acontecer. Então, quando você tá nesse foco, nessa obsessão, eu falo que não é um foco. Todo mundo que dá certo é obcecado, ele não é só focado, né? Então, eu era obcecada no meu negócio acontecer. E para isso, eu tinha que dar cara a tapa, não tinha outro jeito. Eu era a forma mais fácil, gratuita, né? E tava ali pronta, com disposição, com paixão para fazer aquilo acontecer. Então, com medo mesmo eu ia, porque a paixão era maior do que o medo, né? Então, eu fui fazendo acontecer. Esse caminho foi acontecendo depois, mais para frente, porque as pessoas foram entendendo estrategicamente que a humanização era importante. Mas, lá atrás, se eu não me engano, eu fui uma das pioneiras a ser da marca, sair da marca e depois virar uma marca pessoal que agregasse a marca. Normalmente era uma marca pessoal que criava a sua marca por já aproveitar a sua própria mídia. E eu fiz o caminho inverso, eu saí da marca, coloquei minha cara à frente da marca e as duas coisas coexistiram e coexistem até hoje. E Cici, tem um outro ponto que você falou aqui que me chamou muito a atenção, que foi a questão do reinvestimento no negócio. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra ti, tu responde se tu se sentir à vontade, tá? Quanto tempo depois você realmente conseguiu ver dinheiro dentro do negócio depois da criação da marca? Vou te ser bem sincera, até hoje é muito reinvestimento. Eu sei o potencial, quanto a gente fatura, e eu sei quanto eu ganho por mês e quanto eu tiro, né? Então tu tem um Prolabore. A gente é muito contido. Eu tenho o meu salário como diretora criativa e eu tenho a retirada de lucros ao longo do ano, onde a gente olha para esse lucro e fala, eu vou tirar ou eu vou reinvestir? O que eu vou fazer? Eu quero que minha empresa cresça ou quero segurar um pouquinho para colocar mais coisa dentro do meu bolso? Não tem outro caminho. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? E pra gente chegar até aqui, começando com R$2.000, né? Vamos lá. A gente teve que reinvestir muito ao longo dos anos. A gente tem 9 lojas próprias, 200 colaboradores, uma sede própria, num escritório de 3.000 metros quadrados. Tudo isso foi investimento que a gente tirou do lucro que podia estar saindo para dentro do nosso bolso. Mas a nossa visão é muito mais a longo prazo. Aonde essa empresa pode chegar? E eu não tenho investidor, então ela tem que enxergar pelos meus próprios recursos, certo?
Então, a gente faz isso ano após ano. Obviamente, hoje eu tenho uma condição financeira que eu não tinha lá atrás e nem sonhava em ter. Graças a Deus e pelo privilégio do que a gente construiu, né, de legado. Mas eu sei que dentro do que eu faturo e potencial da empresa, o que a gente tira é muito contido. Porque a gente quer que essa empresa chegue em lugares onde a gente nem imaginava chegar lá no começo, né? E o que muitas empresas morrem ao longo do caminho também? Vai lá, pega o dinheiro, o lucro do ano. Uau, vou pegar, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou sair investindo em todo quanto é lugar, investindo em outras empresas, inclusive, e a minha empresa começa a morrer porque eu não tô reinvestindo nela mesma. Aí começa a dívida, começa toda... Enfim, todo mundo já sabe o que acontece na ponta final. Então, a gente sempre teve esse caminho mais contido em relação a gente, para que a empresa sobressaísse e crescesse, sabe? Cici, eu acho que esse é um ponto que ele é decisivo. E muitas vezes a gente, no meio do caminho, a gente pode cansar. Uhum. Porque a gente vai fazendo e fala, poxa, investir de novo. Só que é isso que mantém o negócio. Quando eu falo em Prolabore, essa pergunta foi porque, independente do tamanho da empresa, se eu sou lá o consultório com 2 ou 3 pessoas trabalhando comigo, muitas vezes eu misturo as minhas contas pessoais com as contas físicas. Uhum. Eu não consigo ver realmente o que está sobrando. Uhum. Então a gente tem que começar lá quando é pequenininho, a gente já tem que começar a fazer as mudanças, para que a gente enxergue e reinvista no negócio. Muitas vezes o dentista lá, com um consultório que ele faz 15, 20 anos que não trocou a cadeira, não trocou a fachada, não passou uma tinta dentro do consultório. Gente, eu não consigo nunca falar. Usa o mesmo jaleco, já faz quantos anos aí? Uns 5, 6 anos. Aí ele fala assim, a odontologia tá difícil. Não é? A odontologia tá difícil, os pacientes cada vez me procuram menos, o dentista que se formou faz pouco tempo tá aí fazendo marketing, ele não é tão bom como eu, mas os caras estão procurando ele. E cada vez mais as pessoas procuram quem mais aparece, quem mais... E essa é uma mudança, porque o cara ficou lá parado, ele não reinvestiu, ele não fez um curso, até ele fez o curso, mas ele não reinvestiu no negócio dele. Eu falo que assim, eu passei 10 anos da minha vida, Cici, morando de aluguel. Reinvestindo tudo no meu negócio. Tudo enquanto nada, alguns colegas meus, sabe o que faziam? Comprou um apartamento na praia. Exato. A gente é lá do oeste catarinense, 600 quilômetros do litoral catarinense. Quando eu falo sou de Santa Catarina, o pessoal fala, mas mora na praia. Eu falo, não, moro no oeste catarinense. Moro a 1 hora da Argentina, né? Meu colega comprando apartamento na praia, comprando carro, tá tudo certo. Só que da onde sai o nosso dinheiro? Né? Da onde sai o nosso futuro? É do nosso cliente. É do nosso cliente. Então eu tenho que reinvestir nele. Nem é na empresa. Eu preciso reinvestir no meu cliente. Eu preciso botar um panorâmico, uma tomografia. Eu preciso botar um software melhor lá dentro. Eu preciso reinvestir na estrutura. Eu preciso melhorar a minha qualificação também. Eu preciso criar um padrão lá, utilizar um jaleco legal para atender o cliente. Então, são esses detalhes que, independente do tamanho da empresa... Quando você toma essa decisão, vai chegar uma hora que você vai conseguir desfrutar, né? Ninguém vive sem desfrutar o tempo inteiro. A gente desfruta no percurso, né? Exato. Eu acho que é isso. É isso. Eu acho que é isso. Ô, Cici, comunidade. Me conta um pouquinho a tua visão sobre isso, o que isso impacta. E vamos lá, se você fosse dentista... Como que você faria para construir isso dentro lá na tua clínica? Ó, eu tenho uma clínica, né? Eu tenho uma clínica. Como que eu faria para transformar o meu conhecimento como dentista lá dentro? E tem vários que fazem, né? Hoje, se a gente analisar tanto no digital, e tem gente que não tá no digital e tem sua própria comunidade, né? Que são as pessoas que estão ali em volta, às vezes são professores, às vezes são pessoas que estão ali num núcleo com uma comunidade muito forte que o seguem, né? Com inspiração. Então, acho que o primeiro ponto, para você formar uma comunidade, você tem que ser referência por algo. Então, foque em ser referência, né? Então, você tá lá, tipo, você é maravilhoso tecnicamente, você sabe de todo o seu potencial, mas você não tá investindo pra pessoa entender que você é esse raio dessa referência. Enquanto você não for a referência pra alguém ou pra uma legião de pessoas, você nunca vai ter uma comunidade, né? A pessoa tem que fazer parte da comunidade porque ela tem que se inspirar em algo que ela quer fazer parte ali. E como que eu vou ser referência? É só falando do meu negócio? Não. Porque a pessoa, ela se conecta com pessoas, né? Então, por isso, lá, vamos lá, todo mundo lá, a gente tá vendo, partiu, CPF à frente do CNPJ, investimento em marca pessoal, a gente vê o pessoal da CIMED fazendo isso, e, né, com tanta glória acontecendo ali. Então,
é uma coisa que não tem como escapar. Hoje, dentro do digital, são muitas pessoas competentes fazendo conteúdo ao mesmo tempo. Não basta você contratar um videomaker e falar, vem cá, que eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o quanto eu sou bom. A pessoa não quer saber o quanto você é bom. Ela quer que você seja referência para ela por algo. E você ser bom é uma das coisas que vai fazer você ser referência. É o básico, né? O que ela vai enxergar em você para ser referência? Poxa, ele é uma pessoa que eu me conecto com os valores dele. Ele é família, ele não é. Ele gosta desse tipo de coisa que eu gosto também, me conecto. Então, são várias vertentes que você tem como pessoa que você pode se tornar referência para alguém, né? E como você consegue fazer isso trabalhando na marca pessoal? Com consistência de mensagem, você entendendo o que você quer ser referência, para quem, para qual núcleo de pessoas, e sendo consistente, trazendo conexão para essas pessoas, para que elas se sintam parte disso. Então, não é sobre você, é o inverso, é sobre o outro. E aonde a gente vê o erro das pessoas que querem se tornar referência em algo? Eu sou, eu faço, eu consigo, eu ganho. E aí, o que acontece? As pessoas começam a expelir. Nossa, é um charlatão, é aquela coisa que hoje todo mundo fala. Não, quando a pessoa fala o pra você, eu faço isso por você, né? Eu te ensino a fazer algo, eu sou referência pra você porque eu acredito nisso, eu sou de fato aquilo que eu faço, né? O ser e o parecer ser, eles andam juntos, né? A pessoa começa a entender, poxa, esse cara é legal, eu gosto dele, eu começo a seguir ele não só porque tecnicamente ele é bom, eu começo a seguir ele porque a pessoa dele me faz querer estar perto, né? E aí a comunidade vai se formando. E aí dá a chance do dentista sair da cadeira e ganhar outros braços de crescimento. Porque ele é uma referência para uma série de coisas, né? Para uma pessoa que se conecta com ele por outros motivos. Então, vamos lá. Eu sou referência porque eu tenho uma clínica que está indo muito bem. Aí eu começo a ensinar, a multiplicar aquilo que eu aprendi a fazer, que deu certo, eu multiplico. Parte educacional. Ah, mas daí outra pessoa se conectou com o meu jeito de fazer gestão e quer que eu vou palestrar para ela. Outro braço publicitário. E assim vai abrindo vários braços e oportunidades de crescimento. Mas tudo parte de você conseguir ser a referência para uma comunidade, né? Começar, se destacar em algo e investir naquilo. E principalmente, eu acho que aqui o ponto coragem ele é fundamental. Porque muitas vezes a pessoa ela não quer sair de lá de dentro daquele mundinho que ela construiu. E ela fica ali preso àquele ambiente, né? Exato. Ô Cici, experiência do cliente. Acho que o produto de vocês, ou os produtos, né, eles são muito conectados com você gerar a experiência. Lá no desenvolvimento, quando vocês criam, quando vocês pensam, é óbvio que vocês têm esse olhar lá para o cliente final, né, que é o dentista, mas também para o paciente, a percepção do paciente. Como é que vocês fazem toda essa avaliação para chegar num produto que fala, não, isso aqui vai ser legal, o paciente vai olhar, vai achar bonito, o dentista vai gostar, vai comprar. Porque eu vou lá pro Ciosp, por exemplo, toda vez que eu vou, eu vejo lá um monte de gente, fila para comprar, fila para fazer foto com a Cici. Enfim, como é que é esse desenvolvimento na prática hoje? Certo. O que a gente faz? Hoje, com o tamanho de empresa que a gente tem e o número de canais de distribuição que a gente tem para atender, a gente precisa começar uma coleção com 1 ano de antecedência. Sim, mas como que você identifica o que vai estar rolando 1 ano depois para você conseguir solucionar o problema do seu cliente? A gente tem muito claro a jornada do nosso cliente. Isso é muito importante para mim, é muito importante para você e é muito importante para todo mundo que está escutando a gente. Em que momento ele me procura? Em que momento de vida dele eu posso estar com ele? E o que acontece ao longo do ano para que eu entenda que momento de vida a pessoa tá e qual o momento certo de eu colocar o produto certo para a pessoa certa? Então, a gente pega um calendário, a gente pega o dia do dentista, o dia do médico, o dia dos pais, o dia das mães, todas as datas comemorativas, todas as variações de datas para o mercado. No meu caso, eu tenho volta às aulas, eu tenho volta ao trabalho. Tudo isso geram picos ou quedas de venda para o meu negócio. Então, isso é uma expertise, tanto feeling quanto dados, que nos trazem. E também do próprio cliente, que hoje a gente já tem muitos clientes ao longo do Brasil. E a gente consegue entender em que momento ele procura a gente e até onde ele vai com a gente, né? Beleza, essa jornada muito clara, eu pego o calendário do ano e eu distribuo as minhas coleções diante do que aquele momento de vida daquele cliente vai estar vivendo naquele mês. Então, vou dar um exemplo. Volta às aulas de janeiro. Muita gente entra na faculdade, muita gente volta para a faculdade, certo? Então, eu preciso ter uma coleção que se conecte com a geração Z.
ela precisa se conectar com este público nesse dia, nessa data. Ciospia é um grande marco pra gente, nunca deixou de ser. Então eu preciso começar com uma coleção naquele momento que é para dentistas. Eu não vou fazer uma coleção pensando em médico, não, naquela data eu vou lançar uma coleção para isso, né? Minha jornada vai estar sendo abastecida por tudo aquilo que eu tenho de fixo e que vai estar rodando muito bem em paralelo, mas naquela data, pro lançamento, eu preciso pensar no que vai estar valendo mais a pena investir naquele momento. Então a gente faz esse grande calendário. Tá bom, mas você fez o calendário, você sabe que você vai ter uma coleção. Como que você identifica, então, como ter uma experiência? Como você vai gerar um sentimento nele? Como que você sabe como ele vai estar se sentindo no próximo ano? E aí, então, vem a grande curiosidade, o C da curiosidade que eu sempre falo. A gente faz uma grande pesquisa de tendências o tempo todo, tá? A gente tem um burô de pesquisas que se chama WGSN e ele nos traz antecipação de tendências de consumo, macro tendências. O que é isso? Dentro do mundo, o que está rolando, né? Qual é o contexto que está rolando no mundo que gera comportamentos sociais? E esses comportamentos, eles geram micro tendências. Então, porque tá todo mundo pensando assim, tá rolando guerra, tá rolando não sei o quê, tá? A parte socioeconômica dos países estão assim, tá todo mundo culturalmente olhando para esse lado. Aí isso vai extraindo tendências. E esses comportamentos viram micro tendências que a gente consegue identificar ali e falar, cara, é assim mesmo. Dado. Tá rolando. Isso aqui eu consigo colocar para o meu cliente, porque eu entendo muito do meu cliente, eu sei que ele tá sentindo isso, e eu vou colocar para ele e vai dar certo, porque isso é uma antecipação. Então, eu tô sempre antecipada ao que vai acontecer. Então, através desse comportamento, isso impacta na moda, impacta nos serviços, o que vai rolar mais, as pessoas estão procurando mais wellness, bem-estar. Poxa, a gente tá falando de Monjaro, na era do emagrecimento, não sei o quê. Isso impacta no serviço. Como que vai estar o dente no ano que vem? A pessoa vai estar querendo cuidar mais do dente? É mais preventivo agora, para onde eu tô indo? É para uma beleza mais natural? Você já sabe para onde o mundo tá indo, se você é curioso e tá entendendo e tá antecipando isso, tá? Pra moda é a mesma coisa. Isso, a era do Monjaro. Poxa, tá todo mundo emagrecendo. Como que a pessoa vai querer usar a roupa agora? Poxa, mais justa na cintura. Então, eu já sei que pro ano que vem a minha coleção, ela precisa ter alguma coisa com cinto, com ajuste. Então, isso vai gerando, os dados vão gerando o quê? Matéria-prima, curiosidade, para eu ser criativa. E aí eu já sei que em determinado ano, naquele momento, é para tal pessoa tá vivendo esse estilo de vida, eu vou pegar e vou lançar essa coleção, né? E eu sei que eu tenho uma elasticidade muito grande de mercado. Eu tenho o estudante e eu tenho um dentista, um médico, ou todas as áreas da saúde que hoje estão junto com a gente, em topos de carreira que são comportamentos totalmente diferentes. Mais conservadores. Totalmente diferentes. Outros gostos, outro estilo de vida, outro momento de carreira, às vezes nem atuantes mais são, né? Essa fatia menor, mas existe e está comigo, né? Eu preciso atendê-la. Então, eu vou olhando para essa jornada, eu vou entendendo quais braços de empresa eu preciso ir abrindo para não deixar esse pessoal escapar, né? Então, eu sei que para geração mais nova, eu preciso ser uma marca que tem a jovialidade. A gente né? A gente nasceu dessa jovialidade, a gente nasceu dessa expressão, de não ter medo de se expressar. Então, eu preciso continuar com isso muito firme, muito forte. E eu sei que para uma pessoa que já não está num topo de carreira, ela já quer talvez algo mais clássico, mais tradicional, ou não, é ultramoderno, tem uma clínica ultramoderna, mas eu preciso pensar naquele tipo de cliente, e aí eu criar coleções para ele, né? Aí eu sei que também tem mulheres que começam a querer criar mais conteúdo, fazer mais reuniões, empreender, estar em vários movimentos, e ela nem sempre quer usar o jaleco. Então eu vou deixar ela escapar? Não. Ela vai se conectar com outro braço de marca que eu tenho, que é a Cherry by CN, que são os looks que vão do trabalho ao lazer, que são looks como eu tô usando hoje, que são a nossa alfaiateria da marca, que elas conectam justamente com a persona da marca que fez exatamente o mesmo movimento, que saiu da cadeira e hoje empreende, né? Então, tem um ponto de conexão muito grande aqui. Esse ponto vai ser maior do que a Cherry como um todo? Nunca, porque ele tá nascendo a partir da minha cliente que cresceu comigo. Eu atinjo novas pessoas com ele? Sim. Eu amplio o meu leque por ampliar o meu produto. Você está entendendo o teu cliente. Você mas está melhorando em cima daquilo que... Mas eu não estou saindo procurando outras pessoas. Perfeito. Entendeu? É esse movimento que faz muita gente errar. Porque ela fala, vê uma oportunidade ali, é pra mim. Outra oportunidade aqui, é pra mim. Só que não é. Tem que fazer sentido pro seu cliente. Se fizer sentido pra ele, você pode atingir outras pessoas. Esse é o conceito de ecossistema, né? Você Exato. vender mais
para o mesmo cliente. Para o mesmo cliente. Eu acho que você consegue potencializar, obviamente, o teu negócio sem sair muito e desfocar muito do negócio. Pra você ter ideia, a gente lançou o Cherry Care. O que é isso? O nosso autocuidado para quem cuida. Faz total sentido. Sim. Né? Tá bom, a gente criou 1 bilhão de produtos de skincare. Não, a gente criou o que era essencial para o nosso da cliente. marca, para aquele cara que... A gente criou um desinfetante para lavar as roupas, desinfetar as roupas e tirar as manchas. A gente criou um blush 24 horas que a pessoa pode passar no lábio, nos olhos e no blush. Por quê? Porque a médica, ela não tem tempo. Se ela tá com um único item aqui e ela consegue ali dar um tapa na cara para atender outra pessoa e já tá ali fácil, né? E ela se sente bem e gerar autoestima, batata, é isso que ele precisava. Eu não preciso entrar de frente com marca de skincare, de maquiagem. Eu não preciso, porque eu tô fazendo pra minha comunidade. Se eu vender pra outras pessoas que vieram por isso, ótimo, eu tô trazendo mais gente pra dentro. Mas o meu foco é na recorrência, quando eu crio vários braços. Eu tenho uma cafeteria, mas o que uma marca de jaleco tem uma cafeteria? Né? Por quê? Porque a pessoa pode iniciar na minha marca através do café. Aí sim, é um grande trunfo da marca de ampliação de marca mesmo, de conhecimento de marca. Porque passam 7 vezes mais pessoas no meu café do que na minha loja que tá do lado. Por quê? Porque o café é mais barato, porque o café é uma experiência, porque o café você não vai consumir 1, 2, 3 no ano, você vai consumir talvez todos os dias. Você agrega o café à loja física? São totalmente integrados. E aí, tem gente que vai no meu café, que vai porque o café é famoso. Mas ele não é da área da saúde. Poxa, mas então você tá trazendo outras pessoas para dentro da marca e trazendo isso para a comunidade sem querer? Não, é querendo. Por quê? Uma vez que a pessoa entra no meu café e entende que a doutora Cherry existe, porque a gente conta essa história, é uma coisa agregada a outra, ele vai sair contando para quantas pessoas que ele foi numa cafeteria muito legal, que gerou uma experiência muito boa e que é uma marca que é voltada para a área da saúde. E ele conhece mais 10 pessoas. Com certeza ele tem um colega que é. E ele vai comentar. Você conhece a doutora Cherry? Eu fui num café? Que não sei o que lá. E aí pronto, para quantas pessoas essa mensagem já não foi espalhada, né? Tudo isso foi muito no feeling, abastecido da minha curiosidade, da curiosidade de todo mundo tá linkado à marca, de fazer coisas novas. Então a gente entendia que a tendência estava rolando, então no caso do café, a gente entendia isso há 5 anos atrás, a gente abriu, tá? Que Gucci estava abrindo, Ralph Lauren estava abrindo, Dior estava abrindo. Por que eles estão abrindo? Por quê? Né? E por que eu não posso trazer isso pra mim também? Tem muito do copiar também as coisas, né? E adaptar ao meu modelo de negócio. Se já tá dando certo com os grandes. O fundamento. Por quê? É a era da experiência. Eles são muito espertos. Quantas pessoas podem ter uma Dior? Poucas. Mas quantas pessoas podem tomar um café da Dior? Muitas. A minha barreira de entrada ela é muito menor. E meu potencial de espalhar minha mensagem e as pessoas terem conhecimento da marca é muito maior. Então, você, pensando isso como um investimento de CAC, ele é um investimento muito legal, porque você consegue ali que a pessoa tenha uma ótima experiência com você, porque você tem que garantir isso para ela, que a sua mensagem se espalhe e você ainda tenha um negócio novo, um potencial dentro da marca. Então, isso foi um grande acerto da marca também. No começo, a gente fez um grande planejamento para ter uma cafeteria. Não, foi muito assim, putz, tô entendendo que isso faz sentido pro meu cliente, ele busca experiência na minha marca, cafezinho pra ele é legal, é uma coisa que faz parte do ritual dele como o nosso, então vamos dar mais pra ele. Já tinha o cafezinho na loja com bolo, e a gente só ampliou e trouxe uma cafeteria, né? Junto com o mercado lá fora que ia para o mesmo lado, e a gente foi o pioneiro no Brasil a trazer um café da marca, né? E pensar que não é uma marca de varejo de moda que atinge todas as pessoas, é uma marca de nicho. E a gente conseguiu que o café atingisse muitas pessoas. Ao ponto de uma vez eu pegar um táxi, pedir para ele parar no Café Cherry, ele perguntar se eu conhecia a história do Café Cherry para mim mesma. Mas ele sabia que era você? Não. E aí? E aí eu falei que eu não sabia. E aí, deixei ele me explicar, né? Deixa eu ver o que ele tá entendendo sobre a minha história. E na época eu tinha participado de um podcast com o Ivan Moré, né? E aí ele tinha escutado esse podcast. Por quê? Porque ele levava tanta gente, no sentido Congonhas Café Cherry, que ele foi entender legal. O que raio desse Café Cherry tinha, que ele não tava enxergando. Será que é promoção que eles fazem de fim de semana? Porque era fila de espera de 3 horas, né? O que tá acontecendo? E aí ele foi entender de onde vinha esse café. E aí ele começou a contar a minha história. Você sabia que vem de uma marca de jalecos? Eu, conta mais. Sério? É sério, né? E na hora que ele chegou, e aí eu contei pra ele. Eu falei, olha,
A marca é minha e tal. E aí ele falou eu fiquei muito feliz. Ele falou que me paga um café, por favor. Não, ele tirou uma foto, mandou pra esposa e tal, e foi embora. Eu tinha que ter pegado o nome dele, mas... Enfim, é isso. Espalhou a mensagem que a gente queria através de algo que não é teu produto core. O que as pessoas têm que tomar cuidado? Não abandonar a maior energia do produto core para dar para um braço secundário. E isso pode quebrar uma empresa, né? Então, eu tiro a energia financeira o tempo todo, eu tiro a energia de equipe, eu tiro toda a energia do que tá funcionando, rodando, me fazendo crescer e ter dinheiro para uma coisa que é uma promessa. Então, tem que tomar muito cuidado. A energia para cada coisa deve ser dada diante daquilo que você estabelece como objetivo. É o motor 1, né? O motor 1. Motor 1. Motor 1 tem que rodar perfeitamente bem, tem que ter as pessoas que fazem ele rodar e essas pessoas não dissipam energia para o motor 2. E o motor 2 tem que ter as pessoas ali que dissipam energia para ele. No caso, na época, minha irmã e meu cunhado tocam muito mais o motor 1 do que eu sou muito mais o motor 2. Então, todos os braços e frentes, né, que vão se abrindo, vem muito por essa visão que eu vou buscando de motor 2 para inovação, né? Não é à toa que eu faço a criação de produto, que eu sou diretora de marketing e de expansão da empresa. Eu preciso ter essa veia, né? Mas eu preciso ter quem cuide do motor 1 e blinde ele para que eu, com as minhas ideias malucas, pra que a máquina continue seguindo, exato, né? Não afetem. E já que a gente entrou nesse assunto, doutora, o futuro da empresa, né? Qual que será os próximos passos? O que tu pode abrir para nós aqui? Sim, certo. Porque eu tenho certeza que muitos que já usam a marca ou vão passar a usar, que estão nos acompanhando aqui, tem curiosidade para saber o que vem pela frente, a café, o que vai ter. Será que vai ter na minha cidade um dia? Será que eu vou poder comprar aqui? Será que eu vou poder tomar um café? Né? Já pensou? Já pensou lá em Chapecó, o pessoal lá de Chapecó, da minha terrinha, poder tomar um café cheio, né? Enfim. Meus olhos já brilham só de pensar. Mas a gente sempre teve essa visão de globalização. Então, a marca, quando você olha para ela, ou como a gente lida com campanhas, com marketing e com criação de produto, ela é feita para a globalização, tá? Então, por onde a gente está começando? No Brasil, a gente tem muito a crescer ainda. A gente tem só 9 lojas, né? A gente vende para o Brasil inteiro com um e-commerce muito forte, mas a gente gosta de dar experiência. A gente falou de experiência do começo ao fim desse podcast, né? E para a gente ampliar esse leque, para ter essa experiência espalhada para muitos cantinhos, nós não temos essa capacidade. Nunca vamos ter de conseguir abrir loja onde a gente passar, né? Mas a gente tem pessoas que querem empreender, que brilham os olhos tanto quanto a gente, que tem essa capacidade. E isso nos fez abrir muitos olhos para a franquia, né? Então, como a gente pode espalhar a nossa mensagem, espalhar a nossa marca, nosso propósito, nossa experiência e ajudar o empreendedorismo brasileiro a crescer também com a franquia, né? Isso nos fez nos apaixonar, nos encantar, e a gente está com um grande projeto para isso. Ele ainda não está rodando, mas em breve vai rodar, né? E eu tenho certeza que a gente vai crescer muito com isso e vai fazer muita gente crescer também, muita gente ter sucesso tanto quanto, mas não só um sucesso financeiro, mas um sucesso de realização, né? De entender que está participando de um projeto que eu, né, por ter muita fé, sei que é um projeto que veio de Deus no meu coração e que vai se espalhar para muitas pessoas e fazer muitas pessoas serem felizes com ele também, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. E esse é o lema aí pra gente trazer esse novo projeto de expansão das franquias. E eu sei que não vai parar só no Brasil, ele vai se espalhar aí pelo mundo. Doutora, fantástico o projeto de vocês, a visão que tu tem, essa visão de propósito e de legado, porque a gente falou pouco sobre dinheiro aqui. O dinheiro é fundamental. Não tem como a gente crescer se a gente não tiver o caixa é rei, né? Não tem como crescer. Mas por trás do negócio tem que ter propósito, tem que ter um porquê. E essa visão de crescimento e gerar oportunidades para outras pessoas através de franquias ou através os próprios... Aliás, quantas pessoas trabalham contigo diretamente hoje? Diretamente 200 e indiretamente a gente tem várias agências. Aquela dentista que estava lá no consultório trabalhando para outras pessoas e falou assim, não, vamos montar isso aqui. Já tem 200 pessoas que trabalham com você. 200 pessoas, mais de 130 revendedoras pelo Brasil, com seus funcionários também. Aí quando a gente pega a rede, né, se for contar com tudo isso, a gente vê que são muitas pessoas ligadas como fonte de renda a Cherry, né, trazendo para elas, né, o seu mês, o seu salário e tudo mais. Doutora, como é que tu vê hoje, se você pudesse dar um recado pro dentista, principalmente aquele dentista que está lá dentro do consultório, ou que está começando, ou que está há tempo lá, ou que vê essas mudanças no mercado? Vamos chegar próximo aí a 500 mil dentistas no Brasil, já estamos próximos, né? Sim.
E a gente sabe que cada vez mais a gente tem desafios dentro da odontologia. Coisas acontecendo, negócios fechando, negócios abrindo. Que recado tu daria para esse dentista? Para onde ele olhar? Qual a inspiração que ele precisa ter? Onde ele precisa colocar energia? Principalmente além da técnica, né? Porque a gente tem bons dentistas. Uhum. A odontologia brasileira, ela é excelente, né? Mas para onde que você daria a dica, assim, cara, olha para isso, né? Pensa nisso porque pode te ajudar muito. Tem uma frase que viralizou muito minha e que eu gosto de falar muito, que chama sucesso é processo, né? O que é isso? O que isso quer dizer? O que é sucesso pra gente hoje, ele é limitado ao que a gente vive hoje. E quando a gente expande que a gente vai estar sempre em processo para viver o que para nós é sucesso, a gente entende que a gente tem que estar sempre em crescimento, sempre ampliando visão, sempre entendendo que suas novas fases de vida exigem novas versões de você, né? E quando a gente para de viver as novas versões de nós que precisam ser vividas para que a gente chegue no que para nós é sucesso, né? Se perguntasse para mim há 5 anos atrás o que é sucesso, eu ia falar, só, minha empresa no mundo. Eu estava na maior fase de viver extremamente o meu negócio obcecado. Estou ainda. Só que hoje eu tenho um novo propósito, né? Que é deixar o legado para os meus filhos. Hoje, nesse meio do caminho, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses e uma menina de 2 meses. E o que é sucesso para mim hoje mudou totalmente. Eu saí do meu objetivo de forma alguma. Eu ganhei mais propósito para o meu objetivo. Né? Agora eu tenho 2 crianças ali, uma família que precisa estar inteira e sempre junta, mesmo que eu queira outras coisas, atingir novos ares, que nada justifica a minha família falhar, né? Então a minha visão de sucesso já é diferente. Então eu vou crescer, eu quero minha família junto comigo, eu quero deixar um legado para os meus filhos e dar exemplo de que sonhos são vividos, que são factíveis de serem realizados, né? Então o que eu deixo de mensagem é isso. Entendo que para você é sucesso hoje, vá atrás, mas também não deixe a sua visão limitada de hoje te limitar ao que é o sucesso de amanhã, né? Muito bom. Olha, passamos aqui de 1 hora de conversa, teria muita coisa pela frente, mas a gente marca um outro bate-papo, tá? Com certeza absoluta. Combinado. E vai ser um prazer te receber no Dental Business Experience. Contem comigo, gente. Se você tá escutando e ainda não tá lá, agora é a hora. Tem que estar lá, né? A doutora vai estar com nós, vai ser excelente escutar. Tenho certeza absoluta que nós estamos com... Já são mais de 2.000 dentistas. Vários colegas. Muitos colegas. E de dentista para dentista, a gente vai Exato. levar aquilo que... Nós estaremos lá no palco e a gente vai levar aquilo que a gente acredita sobre a odontologia, mas principalmente falando sobre olhar além da técnica. Muito olhar para fora do consultório. Muito bom. E não que o dentista tenha que abrir mão de atender clinicamente, porque a gente é apaixonado por isso. Aliás, deixa eu te pedir, não dá saudade às vezes de voltar lá pro consultório? Sinceramente, hoje em dia, eu tô tão focada em tudo que a Sherry tem pra fazer que eu não sinto essa saudade toda. Então eu tô um pouco mais tranquilo também, tá? Então eu me sinto mais tranquilo. Mas lá no começo dava, né? Dava. Nossa, eu sonhava com dente, né? Então eu era muito apaixonada, era vivendo intensamente. Mas eu acho que tu falou um negócio aqui bem importante. A gente tem tanta coisa pra fazer que não dá tempo mais de pensar. Sabe que um tempo atrás eu pensei, eu vou tirar um dia por mês pra me atender, pra fazer umas fotos. Eu gosto muito de cirurgia, pra fazer umas fotos. Eu pensei, gente, vou dormir. Vou botar uma noite no meio para pensar, né? Exato. Foco naquilo que tem que ser feito. Vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. Doutora, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. Tenho certeza absoluta que a tua história impacta muitas pessoas, né? Inspira muitas pessoas para que elas possam melhorar a vida delas, a vida da família delas, assim, impactar mais pessoas. Às vezes a gente olha só pro ambiente que a gente está, o ecossistema que a gente vive, né? São as 200 famílias que estão contigo hoje, os revendedores, enfim. Mas uma mensagem como tu trouxe aqui hoje, tenho certeza absoluta que impacta milhares de pessoas. Isso é muito bom. Foi um prazer enorme poder estar escutando tua história. Sair daqui com muito aprendizado, que bom. Tá bom? E, enfim... Obrigada, viu, gente? Foi uma honra, espero ter contribuído. Muito bom. Gente, até o próximo episódio e vejo vocês no Dental Business Experience dia 13 e 14 de agosto.